Olá, mais uma vez aqui estamos para discutirmos a questão social, que é uma questão até os dias de hoje muito polêmica e muito grave, e pelo visto está cada vez pior. Então, por isso, eu gostaria de citar um pequeno trecho de Antônio Frederico Ozanam, que é este homem aqui. Ele foi beatificado pelo Papa São João Paulo II no ano de 1997, em Notre-Dame de Paris. Então, ele é o principal fundador da Sociedade de São Vicente de Paulo. Sociedade essa cujo compromisso é o encontro com o Cristo nos pobres. É a construção de uma sociedade justa, fraterna e igualitária. Assim disse Ozanam no ano de 1836 ao seu amigo Janot, em uma carta. A questão que divide os homens de nossos dias não é mais uma questão de formas políticas, é uma questão social, consistindo em saber-se qual levará melhor, se é o espírito de egoísmo ou de sacrifício, se a sociedade não será apenas uma exploração em larga escala, em proveito dos mais fortes, ou uma consagração de cada um em benefício de todos, e principalmente para a proteção dos fracos. Por isso, e muito mais, ele é considerado o precursor da doutrina social da Igreja. E por falar nela, eu vou ler um trecho da primeira encíclica social, oficializada pelo Papa Leão XIII em 1891. Olha o que diz Leão XIII. Na Rerum Novarum, que significa sobre as coisas novas. Mas, entre os deveres principais do patrão, é necessário colocar em primeiro lugar o de dar a cada um o salário que convém. Certamente, para fixar a justa medida do salário, há numerosos pontos de vista a considerar. De uma maneira geral, recordem-se o rico e o patrão de que explorar a pobreza e a miséria, especular com a indigência, são coisas igualmente reprováveis pelas leis divinas e humanas, que cometeria um crime de clamor, vingança ao céu. Um crime de clamor, vingança ao céu. Quem defraudasse a qualquer o preço de seus labores. Eis que o salário que tendes extorquido por fraude aos vossos operários, clama contra vós. E o seu clamor subiu até aos ouvidos do Deus dos exércitos. Enfim, os ricos devem precaver-se religiosamente de todo ato violento, toda fraude, toda manobra usurária que seja de natureza a atentar contra a economia do pobre. E isto mais ainda, porque este é menos apto para defender-se. E porque os seus haveres, por serem de mínima importância, revestem um caráter mais sagrado. A obediência a estas leis, perguntamos nós, não bastaria só, de per si, para fazer cessar todo antagonismo e suprimires as causas? Então, assim pensa, inicialmente, a doutrina social da Igreja e o seu precursor, Antônio Frederico Ozanam. Mas esses vídeos desse canal não tem como objetivo serem religiosos, e sim serem vídeos de reflexões profundas a respeito da sociedade, e no sentido de encontrarmos, como eu já havia dito antes, um terceiro caminho, que não seja nem um caminho proposto pelo que já passou, pelo tipo de governo que nós tivemos, que foi o governo do PT, que só promoveu assistencialismo, uma espécie de neocolonialismo, Bolsa Família, né, que simplesmente condena o pobre a receber bolsa, e assim é uma forma de defraudar o salário dele. Porque ele teria direito de ter um emprego digno e uma educação digna. Ter uma educação digna, de verdade, que o promovesse, para ter um emprego bom e com bom salário.
Essa seria a proposta correta. E o Papa Francisco também, hoje em dia, continua essa mesma doutrina social com as seguintes palavras. Vamos ver. Não há uma economia da exclusão. Assim como o mandamento não matar põe em limite claro para assegurar o valor da vida humana, assim também hoje devemos dizer: não há uma economia da exclusão e da desigualdade social. Esta economia mata. Não é possível que a morte por enregelamento do idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto o é a descida de 2 pontos na bolsa. Isto é exclusão. Não se pode tolerar mais o fato de se lançar comida no lixo, quanto a pessoas que passam fome. Isto é desigualdade social. Hoje, tudo entra no jogo da competitividade e da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Em consequência dessa situação, grandes massas da população vêm-se excluídas e marginalizadas, sem trabalho, sem perspectivas, num beco sem saída. O ser humano é considerado em si mesmo como um bem de consumo que se pode usar e depois lançar fora. Assim teve início a cultura do descartável, que aliás chega a ser promovida. Já não se trata simplesmente do fenômeno de exploração e opressão, mas de uma realidade nova. Com a exclusão, fere-se na própria raiz a pertença à sociedade onde se vive, pois quem vive nas favelas, na periferia ou sem poder, já não está nela. Mas fora, os excluídos não são explorados, mas resíduos, sobras. Pois é. Este é um grande desafio que nos propõe esses textos. Então, mas para que eliminarmos com isso, eu já disse e repito: educação de qualidade. Eu acredito no tripé: educação, social e economia. Acrescentando, para ficar quadrado, a política também. Para isso é necessário que se cumpra o grande contrato social que nós temos, é a Constituição. Como eu já li em alguns livros um trecho dela, que propõe a construção de uma sociedade melhor. Porém, isso depende de procurarmos uma terceira via. De dizermos não à estrelada, ou seja, ao PT, porque o símbolo é estrela, né? Por isso que eu digo estrelada, e não à coxinhada, representada por Michel Temer. Porque nenhum dos dois é segurança para ninguém. Aí, na verdade, um é ligado ao outro. Tanto é que estão querendo a cassação da chapa Dilma Temer. Então, por isso, não nos iludamos mais com Luiz Inácio Lula da Silva, nem com Michel Temer, e nem com Aécio Neves, nem com Geraldo Alckmin e Companhia Limitada. Vamos realmente lutar por um mundo melhor. A começarmos por nós mesmos, cada um de nós. A vontade de cada um de nós querer mudar de vida, de querer mudar de atitude, para que realmente as coisas sejam transformadas. Obrigado.